tu estás a ver este tutorial é porque queres saber um bocadinho mais sobre perspectiva. Estás no sítio certo. Tu já deves ter visto tutoriais com 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga e eu até fiz um tutorial com 4 pontos de fuga. Qual é o mais correto? Qual é que se deve utilizar? E o cubo? Porquê é que utilizamos o cubo, sempre o cubo, para fazer os tutoriais de perspectiva? Neste tutorial eu vou explicar tudo. E posso-te garantir, sem exageros, não estou a exagerar, que depois de veres este tutorial até ao fim, não vais precisar de ver mais nenhum tutorial sobre perspectiva. É verdade, garanto-te. Depois de eu fazer este tutorial sobre o 4º ponto de fuga, um subscritor perguntou-me se havia um 5º ponto de fuga, porque ouvia falar nisso. E eu disse-lhe, há um 5º e há um 6º. E eu no fim vou-vos mostrar, vou desenhar um cubo com 6 pontos de fuga. Não o percam, vejam este tutorial até ao fim e aprendam tudo o que é preciso sobre perspectiva. Quando é que eu sei que este ponto deixa de ser um ponto qualquer para ser um ponto de fuga? A perspectiva é uma ferramenta que nos ajuda a construir formas, objetos. Este ponto passa a ser um ponto de fuga quando esse ponto nos ajudar a construir esses objetos. As características que este ponto tem que ter para ser um ponto de fuga passam por considerar que há um conjunto de linhas que convergem para este ponto. Vou dar um exemplo. Se eu colocar aqui um avião, não é? Seguindo esta rota, ele vai desaparecer aqui neste ponto, vai ficando mais pequenino, vemos, afasta-se da nossa vista, fica mais pequenino visualmente, às tantas transforma-se num pequeno ponto, vai lá, e desaparece. E desaparece neste ponto de fuga. Esta linha é uma linha reta, tem que ser uma linha reta, para termos a noção da convergência para este ponto. Então, cada uma destas linhas, todas elas convergem para este ponto de fuga. E são paralelas, porque vão convergir para o mesmo ponto. Para já, a ajuda que este ponto de fuga nos dá em termos de perspectiva não é muita. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Posso, por exemplo, considerar que uno aqui duas linhas e tenho uma espécie de plano infinito. Não acaba aqui, nem sabemos onde começa. E este plano pode ser um plano em qualquer sentido, porque o que acontece, e vamos fazer aqui, vamos considerar aqui este ponto, o mesmo ponto de fuga, e traçar linhas. O que acontece é que estas linhas que têm origem no ponto de fuga podem seguir qualquer direção fora desta folha, ou seja, fora do plano em que estamos a desenhar. Quando traçamos duas linhas retas com origem num ponto de fuga, não identificamos qual o plano em que estamos a desenhar. Pode ser qualquer um. E, portanto, este plano não sabemos qual é a sua inclinação, nem sabemos o princípio nem fim. Não nos ajuda muito. E dizem vocês, mas eu tenho aqui tutoriais muito famosos, olha este, por exemplo, tem não sei quantos milhões de visualizações em que me diz que posso fazer uma casa com um ponto de fuga. É verdade, podem fazer. E eu vou-vos mostrar que isso aí é uma espécie de truque, é uma simplificação que não deviam fazer. Mas, mais no fim deste tutorial, eu vou-vos mostrar como é que eles resolveram esse problema e conseguem fazê-lo. Agora, a que é que isto serve? Serve, por exemplo, se eu considerar que estas duas linhas daqui são duas linhas paralelas que convergem para este ponto de fuga, eu posso marcar aqui uma espécie de linha de caminho de ferro em que estes são dois carris. E dizem, olha lá está, afinal o ponto de fuga já nos ajuda. Só que aqui há uma questão. É que ele só nos ajuda aqui porque eu defino este plano como o plano terrestre, a crosta terrestre, a superfície terrestre, e portanto já estou a pôr algo mais do que as próprias linhas de fuga. Estou a pôr um plano que é o plano onde assentamos os nossos pés, a superfície terrestre. O que é que eu preciso para me ajudar mais, para que a perspectiva nos ajude mais a resolver alguns problemas de construção dos objetos? Preciso de um segundo ponto de fuga. E vamos pô-lo aqui. E vamos fazer deste ponto que eu desenhei um ponto de fuga. Como? Colocando as características iguaizinhas a este ponto de fuga. Linhas retas, paralelas, convergir para este ponto de fuga. Então vamos imaginar aqui o nosso avião. Se este funcionou, que vem daqui
e vai até aqui e chega aqui a este ponto e desaparece. Em princípio desaparece. E vocês dizem, não desaparece, ele vai continuar. Aquilo que, no fundo, define o desaparecer ou não, tem a ver com a nossa visão. Eu posso colocar aqui o nível da nossa visão, neste, ou posso colocar aqui o nível da nossa visão, neste. Eu escolho, se tiver aqui a minha vista e o avião desaparece, se tiver aqui a minha vista, o avião desaparece. Se tiver aqui a minha vista e o avião vier por aqui, ele só vai desaparecer quando chegar aqui ao nível, vamos imaginar que está, quando chegar aqui ao nível da minha vista. E aqui sim tenho este ponto de fuga onde desapareceu o avião. Porquê? Porque está na mesma linha dos nossos olhos. Temos aqui um conceito importante, a linha do horizonte. A linha do horizonte, que como viram, pode estar em níveis diferentes. Não é mais do que uma linha horizontal onde se situam os pontos de fuga que estão ao nível do nosso olhar e que, por isso, as linhas que convergem para esses pontos desaparecem aí. Então o que é que eu vou fazer? Vou apagar este ponto de fuga, porque este vai nos ajudar, mas para já não. Faz mais sentido, quando temos dois pontos de fuga, ver os pontos de fuga em cima da linha do horizonte. E é isso que eu vou fazer. O segundo ponto de fuga que nos vai ajudar nas leis da perspectiva, vou colocá-lo na linha do horizonte, que eu defini que era esta. Podia ter definido outra qualquer. Eu vou colocar o meu segundo ponto de fuga aqui na linha do horizonte. Este aqui também não preciso. Ok? Quais são as características deste ponto de fuga? São as mesmas deste, são as mesmas deste, são as mesmas deste, são as mesmas deste. Ou seja, um ponto de fuga tem como referência, posso criar como referência, linhas retas paralelas entre si. Ou seja, estas são paralelas entre si, estas são paralelas entre si, né? Convergem para dois pontos que estão na mesma linha. Então o que é que acontece aqui de espetacular e que nos ajuda já um passinho à frente na questão da perspectiva? Eu podia estar aqui a utilizar um esquadro para fazer estas linhas perfeitinhas, mas eu prefiro fazer desenhos mal feitos, em que vocês aprendam, do que estar aqui a fazer uns desenhos muito bonitinhos para o YouTube. Ok? Então, vamos construir aqui, aproveitar aqui este espaçozinho e fazer aqui um plano. Porquê é que é um plano? Porque estas duas linhas que saem daqui, que definem este lado deste espaço, são paralelas e estas duas linhas aqui são paralelas. Então eu defino um plano, que pode ser este plano. Este plano tem duas linhas que convergem para este ponto e tem duas linhas que convergem para este ponto. E agora dizem-me assim, mas é este plano ou pode ser outro plano qualquer? Também pode ser este plano. Um plano onde tenho a convergência destas duas linhas para este ponto de fuga e estas duas linhas para este ponto de fuga. Portanto, eu sei que é um plano que tem estes dois lados iguais. Este lado igual a este e este lado igual a este. Mas não sei nada quanto aos ângulos, não é? Não posso garantir que é um retângulo ou um quadrado. Como é que eu sei que é um plano? Se pegar aqui na folha que eu utilizei como plano para um ponto de fuga e acrescentar linhas de perspectiva a convergir para este segundo ponto de fuga, posso encontrar um conjunto de planos no cruzamento das linhas. Mas atenção, tenho que manter o papel nos dois pontos de fuga. Desta forma, o conjunto possível de planos definidos pelo cruzamento destas linhas tem todos origem nos mesmos dois pontos de fuga, o que nos vai dar, como vocês vão ver, um conjunto de conhecimentos fundamentais para entendermos como funciona a perspectiva. Considerando as características destas linhas de perspectiva, sei que os lados desses planos são paralelos 2 a 2. Também sei que um plano desenhado a partir de dois pontos de fuga é paralelo a qualquer outro plano obtido a partir desses mesmos dois pontos de fuga. Já estamos a evoluir.
Vamos fazer aqui uma linha para criar aqui um plano mais pequenino. Este plano, eu sei que este plano é paralelo a este. Paralelo, e também sei que tem os dois lados iguais entre estes dois lados iguais e estes dois lados iguais. Ou seja, posso construir um conjunto de planos paralelos. Eu podia construí-lo também aqui. Com base nestes dois pontos posso construir um conjunto de planos paralelos, mas é muito difícil definir onde é que estes pontos estão no ar. Eu não sei se este está ao mesmo nível, portanto, se eu construir aqui um outro ponto de uma outra linha para este ponto de fuga, não é? Eu sei que intuo que este plano aqui ao lado está no mesmo plano, mas este não sei se está mais acima ou está mais baixo. A única coisa que eu sei é que são planos paralelos. Portanto, um ponto de fuga, linhas paralelas, dois pontos de fuga, planos paralelos, planos com quatro lados, dois iguais, não sei mais nada do que isso, não posso assumir que é um retângulo nem um quadrado, mas sei que são sempre paralelos, não é? Sempre planos paralelos. Já é muito bom. E vocês dizem que quase todos os tutoriais são com dois pontos de fuga. E eu estou a dizer que com dois pontos de fuga não temos qualquer tipo de informação sobre a forma do objeto. Nem sequer podemos garantir que é um quadrado ou um retângulo, não é? Há uma espécie de truque, uma simplificação, e eu vou-vos dizer como é que esses tutoriais com dois pontos de fuga podem funcionar, mas se fôssemos ao cerne da perspectiva, nós não conseguiríamos com dois pontos de fuga fazer objetos tridimensionais. Como é que nós conseguimos fazer objetos tridimensionais? Precisamos de um terceiro ponto de fuga. Bem, este terceiro ponto de fuga pode estar em qualquer lado, mas vamos pô-lo aqui para facilitar o desenho. Este terceiro ponto de fuga é como qualquer um dos outros pontos de fuga. Qualquer linha que saia daqui é uma linha paralela a qualquer outra linha que saia daqui e é uma linha reta também. Quando defino o terceiro ponto, eu já não consigo rodar a folha como fiz quando tinha apenas dois pontos, porque ela chega aqui, porque numa dessa rotação chega a esse terceiro ponto e para, não consigo mexer mais. Imaginem uma mesa com três patas, eu coloco no chão e estes três pontos de fuga são os pontos onde as patas assentam. E está definido. Então, qualquer linha, e vou traçar aqui uma linha aqui para este objeto, não continuo, mas já sabem, são linhas a partir deste ponto de fuga. Vou passar aqui mais outra, melhorzinha, não é? São linhas a partir deste ponto de fuga que convergem para este ponto de fuga, são paralelas. Eu tenho aqui uma linha que me vai definir um plano no ar, não é? Um plano. Vamos definir aqui o plano interminável, só que eu agora aqui já tenho aqui um ponto, já não digo, já não tem termino, já consigo definir o fim, porque eu defini o fim com este ponto de fuga, tal como defini esta zona. E se eu considerar este aqui, então eu considero, estou a fazer um plano agora que sei, porque estou a fazê-lo com base nestes dois pontos de fuga, que é um plano que tem como limite o início do outro plano. Então quer dizer, vejam bem, que eu, neste lado é igual a este, e como no plano azul este lado é igual a este, eu tenho estes três lados iguais. Da mesma forma, eu, se me desviar para estes dois pontos, e já lá estão feitos, se eu me desviar para estes dois pontos, se eu orientar com base nestes dois pontos e seguir estas linhas, não é? Estas linhas, portanto, estou a fazer um plano com base nestes dois pontos, o que é que eu vos posso garantir?
Com base nestes dois pontos, eu fiz um plano que tem estes dois lados iguais entre si e estes dois lados iguais entre si. Tenho aqui as três dimensões. Eu vejo sempre três faces, três arestas. Por isso é que eu estou a falar em três dimensões. Não podemos ir mais além em termos de visuais. Não é possível. Agora, perguntam-me, mas isto é um cubo? Ou é um paralelepípedo? Não, não sei. Estes planos, por exemplo, feitos nestes dois pontos de fuga. Estes dois planos, o que eu sei é que são paralelos. São paralelos, assim ou assim. É? Lembra-se daquele movimento que eu fazia? Eles são paralelos. Se unir os vértices, eu vou ter também, ou seja, paralelos e de acordo com as regras, 2 a 2, com a mesma distância. Utilizando os pontos de fuga 2 a 2, eu posso criar planos unidos entre si que nos mostram as três dimensões de um objeto. Tudo isto com base na evolução do nosso conhecimento, que foi, construímos duas linhas, as linhas retas e paralelas com origem num ponto de fuga. Sabemos que ao juntar dois pontos de fuga temos planos com 4 lados iguais 2 a 2, planos paralelos, e ao juntar o terceiro ponto eu estou a construir o meu objeto em 3 dimensões. Porquê é que eu tenho 4 linhas e tenho um objeto em 3 dimensões? Porque nós não conseguimos ver a quarta linha. Há sempre uma aresta destas 4 e 3 faces do cubo que não são visíveis. No fundo, os desenhos em 3 dimensões é o objetivo da perspectiva. Não nos ajuda mais do que isto, que não há nenhum desenho em que eu tenha mais do que 3 dimensões. Mas, em termos de perspectiva, as 3 dimensões é o máximo. Agora, vamos à questão do porquê é que o cubo é o rei da perspectiva. Há formas geométricas de garantir que estamos a construir um cubo. Mas como isso é um pouco difícil, o que acontece normalmente é que assumimos que desenhamos um cubo. E assim podemos dizer que as arestas têm todos o mesmo tamanho e temos todos os lados iguais entre si. E é fantástico podermos dizer às pessoas que isto é um cubo, porque a partir daqui, eu consigo, por exemplo, através dos mesmos pontos de fuga, dividir objetos exatamente a meio, dizendo às pessoas, olha, tenho aqui um objeto dividido em 2, ou posso, da mesma forma, incrementar, não é? Com base nos mesmos pontos de fuga sempre, posso incrementar o tamanho, não é, deste objeto, e agora já é com base neste para calcular esta linha, não é? Está aqui já estava aqui no prolongamento, neste prolongamento, e eu posso dizer, olha, estiquei este meu objeto que era 1 quadrado e agora, se esta distância se mantiver, tenho aqui um paralelepípedo que tem uma definição parecida ao cubo, que é ângulos retos. Tem as mesmas arestas, só que 4 dessas arestas, ou seja, 4 dessas arestas que vão ser definidas por um ponto de fuga. Pode ser este, não é? Estão a ver? Este ponto de fuga, esta distância nesta linha do ponto de fuga, é que define, sendo maior que estas aqui, que esta e que esta, que são este ponto e este, é que define que isto é um paralelepípedo regular, com ângulos retos, e não um cubo. Mas o cubo é fantástico. Tal como prometi, vou-vos mostrar como é que conseguem simplificar aquilo que nós agora já sabemos para construir tutoriais com um ponto de fuga e 2 pontos de fuga. Desenham um quadrado ou um retângulo, que pode ser a fachada de uma casa, e definem um ponto de fuga, um ponto de perspectiva, que pode ser aqui. Determinam aqui estas linhas, não é? Tomar um bocado. Okay. E depois determinam linhas retas para definir as faces e os tamanhos. Isto quer dizer que eles têm aqui um ponto de perspectiva realmente que nos dá a informação desta perspectiva, mas depois o que eles consideram é que este ponto de perspectiva e este ponto de perspectiva que precisam, não é? Que as linhas não convergem para um ponto de perspectiva. Que as linhas, e é possível, se tiver, que as linhas do cubo, porque isto é um cubo, não é? Que as arestas do cubo, em vez de convergirem
dois, três pontos de perspectiva convergem para um e estas simplificam para convergir para uma linha reta. É uma simplificação. Não existe aqui ponto de fuga. E, portanto, estão a simplificar. Mas, como vos disse, um ponto de fuga é apenas para nos dar linhas. 2 pontos de fuga dá-nos um plano. 3 pontos de fuga dá-nos um objeto em 3 dimensões. Não é possível de outra maneira, só simplificando. Quando num tutorial vos fazem 2 pontos de fuga, com a tal linha do horizonte, o que eles estão a assumir, realmente, isto é um bocadinho mais à frente, é que há aqui 2 pontos de fuga que determinam linhas de perspectiva, como deve ser, para um prédio ou não sei o quê, e depois assumem que esta linha da perspectiva, que esta aresta do cubo, o que for, que não tem ponto de fuga, com linhas retas, como fizemos no um ponto com um ponto de fuga. Portanto, mais uma vez, seja qual for a maneira como nós interpretamos as 3 dimensões, precisamos de 3 pontos de fuga. O que podemos é simplificá-lo. Aqui, na anterior, no ponto de fuga, simplificámos 2, aqui simplificámos 1. Mas este prédio deveria tender, não é? Este prédio, se é um prédio, deveria tender para este terceiro ponto de fuga. E aqui sim teríamos as 3 dimensões corretamente feitas de acordo com a interpretação das leis do ponto de fuga. Bem, por último, para dar resposta ao meu subscritor que quis saber como é que funcionam então os 6 pontos de fuga. É muito simples. 3 dimensões. Tenho aqui um eixo com 3 dimensões e, no fundo, são 3 pontos de fuga, que é o que eu vejo. Tenho aqui este ângulo de 90 graus, este ângulo de 90 graus, este ângulo de 90 graus, e, portanto, tenho aqui um biquinho, um cone do cubo, não é? Portanto, e vejo as 3 faces. Portanto, não conseguimos ver mais do que 3 faces de um cubo, seja as voltas que dermos. São as 3 faces visíveis. Estas 2 linhas convergem para este ponto de fuga, estas 2 linhas convergem para este ponto de fuga e estas 2 linhas convergem para este ponto de fuga. E temos aqui um cubo, não é? Eu posso desenhar aqui este cubo desta maneira, não é? Vou ter aqui os três pontos de fuga do nosso cubo. Pronto. Vamos ver? A própria estrutura, não é? Ângulos de grau, basta ângulos de 90 graus, vai-me dar o meu cubinho aqui perfeitinho. 3 faces visíveis. Agora, o que é que acontece se nós, a partir daqui, continuássemos? Tenho um ponto de fuga contrário a este. Ou seja, é como se estivesse a olhar para a frente e tivesse a visão raio-x para trás, não é? E conseguia ver por trás o cubo, ou seja, dava a volta ao mundo e conseguia ver o cubo por trás. 3 pontos de fuga visíveis, 3 pontos de fuga invisíveis. O que quer dizer, para mostrar como é que se constrói este cubo, o que quer dizer que, vou fazê-lo aqui com... Este é o mesmo ponto de fuga, só que estou a vê-lo por outro lado, não é? Estas linhas convergem. São linhas paralelas. Porque esta linha paralela é esta, porque chegam ao mesmo ponto de fuga, o ponto de fuga não visível. E portanto, o nosso cubinho teria, vou pintar aqui a preto as faces visíveis. Aquilo que vou tentar, não. Estão a ver? Estas seriam as faces visíveis arredondadas. E as faces invisíveis, que estão lá atrás, também seguiriam os mesmos pontos de fuga, não é? Os mesmos pontos de fuga. Teríamos aqui uma face arredondada lá atrás e uma face arredondada lá atrás, seguindo paralela a esta, não é? Paralela esta aqui, paralela a esta. Depois, esta aqui teríamos uma face também arredondada para aquela
paralela a esta, e a de cima e a de baixo teremos aqui uma face também arredondada, paralela a esta. E portanto tínhamos aqui o nosso cubo arredondado, com 6 pontos de fuga, não é? É possível. E se ele fosse maior, nós íamos arredondando mais estas faces do cubo, até chegar eventualmente a uma esfera. Se algumas máquinas fotográficas conseguem ir a mais de 180 graus, começam a deformar e a vermos as curvas, tal olho de peixe, não é? O olho de peixe vai aproximar o objeto dos pontos de fuga e, portanto, vai arredondá-los em vez de fazer linhas retas. Mas elas são linhas retas, só que são arredondadas. A perspectiva só é útil se nos ajudar a resolver os desenhos e as pinturas. Se pensares nesta lógica de evolução de um ponto de fuga, o que é, o que significa, e o que significa quando juntamos um segundo ponto de fuga e um terceiro ponto de fuga, então tu consegues resolver qualquer tema. Não estou a propor aqui um novo tutorial sobre perspectiva porque este é o único, não precisas de saber mais nada. O que eu estou a propor é um vídeo onde consegues enquadrar os objetos e dar-lhe a outra dimensão, as proporções e o enquadramento. E já agora subscreve o canal e ativa o sininho para ficares a saber quando é que tens novos vídeos que te põem a pensar. Eu não mostro como se faz, eu mostro porque é que se faz, porque és tu que deves fazer cada vez melhor. Obrigado.